Olá a todos, me chamo Lohana Lima, sou acadêmica de odontologia do 10º período da Universidade Federal de Pernambuco e hoje vou fazer o trabalho intitulado Tratamento ao Grande Queimado. Este trabalho tem como coautores Camila Siqueira de Aguiar, Frederico Márcio Varela Aires de Melo Júnior, Ana Luísa Costa Varela Aires de Melo, Jorge Pontual Iker e como orientador o professor doutor Ricardo Eugênio Varela Aires de Melo, que é chefe do nosso serviço de cirurgia e traumatologia maxilofacial, ao qual eu faço parte como estagiária na Universidade Federal de Pernambuco. Como introdução, eu trago que as queimaduras, elas são lesões coagulativas que vão envolver diversas camadas do corpo. E elas vão poder ter causas de agentes variáveis. Então, podem ser de agentes físicos, químicos, biológicos e até uma mistura entre eles. Vai assumir proporções bastante variáveis, como eu falei, porque vai depender do tempo de exposição, do percentual da área queimada e do agente causador. Em relação aos tipos de queimaduras, a gente vai ter primeiro, segundo e terceiro grau. As queimaduras de primeiro grau são as queimaduras que são mais superficiais, que vão causar dor, vermelhidão, mas não vai ter a presença de bolhas. Já as queimaduras de segundo grau, elas são queimaduras onde tem a perda da derme, de parte da derme, com vermelhidão, edema na região, dor e a formação das bolhas. Já as queimaduras de terceiro grau são queimaduras mais invasivas, onde vai destruir todas as camadas da pele e podem chegar a atingir também os ossos e os músculos. Vão se apresentar de forma como ferida seca, com bordas esbranquiçadas ou amarronzadas, e também não vai ter a presença de dor, porque já tem aí danos às terminações nervosas. Eu falei anteriormente que o percentual de área queimada ele ia ser uma das variáveis. E aí, como é que a gente vai calcular esse percentual? A gente vai utilizar a regra dos noves de Pulowski e Tennyson, onde aqui eu tenho um gráfico com um desenho esquemático de uma pessoa adulta e uma criança, e aí as diferentes partes do corpo, como cabeça, tronco e membros, eles vão ter valores, tanto na parte anterior quanto na parte posterior. E a partir disso, a gente determina qual é o percentual de área queimada. E como é que eu classifico um grande queimado? Os grandes queimados, eles vão ser classificados em adultos que apresentem queimaduras de segundo grau, acima de 25%, ou de terceiro grau, acima de 10%. E também crianças que apresentem queimaduras de segundo grau, acima de 15%. Além disso, pacientes que apresentem queimaduras na região de períneo, queimadura por corrente elétrica, e queimaduras de mão, pé, face, pescoço e axila, eles vão ser pacientes, sendo queimaduras de terceiro grau, são pacientes considerados já grandes queimados, tá? Então, aí eu trago a importância também do objetivo desse trabalho, que é relatar essa visão com o objetivo de ver a relação do tratamento do cirurgião bucomaxilofacial nas lesões dos grandes queimados na região de face, sendo cabeça e pescoço. Como método, eu trago desse trabalho uma revisão de literatura, onde eu fiz a busca eletrônica no portal do periódico da Coordenação de Aperfeiçoamento da Pessoa de Nível Superior, que é o periódico da CAPES, e também o PubMed. Eu utilizei descritores indexados em inglês, que foi Burnings e Emergency Treatment, e também FACE, e houve a restrição temporal dos últimos 5 anos, com um total de 100 artigos triados. Esses artigos eles foram triados primeiramente pelos títulos e resumos, com a posterior leitura completa dos mesmos. Como resultados, a literatura traz para a gente que existe tratamento imediato, secundário e tratamento tardio. O tratamento imediato, ele é aquele tratamento na hora do trauma ali. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a escala XABCD do trauma, que é a escala atualizada do ATLS, onde o X são as grandes hemorragias, então eu vou tentar conter as grandes hemorragias. O A, vou verificar a aeração daquele paciente. O B, que é o briefing, se ele está respirando. O C é a circulation, que é a circulação, onde eu vou tentar parar as outras hemorragias. O D é a disability, onde vai analisar as funções neurológicas. E o E é exposure, que é a exposição do corpo do paciente. Então, a partir disso, feito o ABCDE, eu vou restabelecer reequilibrar, né, os valores hídricos do paciente. Como é que eu faço isso? Eu utilizo a fórmula de Parkland. Essa fórmula, ela também foi atualizada segundo a TLS, que é a 10ª versão, que é a última 10ª edição, de 2018, onde eu utilizo a fórmula de 2%, 2 ml
vezes o peso corporal, né, por quilograma, vezes a superfície corporal queimada, que a gente viu anteriormente com a fórmula dos 9. Eu vou multiplicar esses valores e eu vou ter a quantidade de ml de Ringer com lactato que eu preciso administrar nesse paciente. Os 2 ml ele é usado para todos os pacientes, exceto os pacientes com queimaduras elétricas, segundo o novo ALS, tá? Em relação à literatura traz para a gente o tratamento secundário, ele vai poder ser realizado a partir de desbridamentos das feridas com curativos, pode fazer também os baldeamentos e os enxertos. A literatura traz para a gente soluções e pomadas que podem ser utilizadas nesses curativos e debridamentos para os tratamentos dessas queimaduras. Como padrão ouro, a gente tem a utilização de sulfagiazina de prata 1%, que que vai ser composta por citrato de prata e também sulfagiazina de sódio, onde ela é utilizada para a realização dos debridamentos do tecido necrosado, além de interferir nas bactérias gram-negativas e também gram-positivas. Ela é considerada padrão ouro, então para os tratamentos de queimados vai ser sempre ela. Além disso, a gente tem outras descritas na literatura, como a colagenase, que vai ter um caráter debridante também e vai estimular a formação de tecido de granulação com a posterior revitalização daquela região queimada. Temos também o glucanato de clorexidina e a solução de Dakin, que ambos vão ser utilizados para bactérias gram-positivas e gram-negativas, sendo que o glucanato de clorexidina ele é contraindicado em feridas abertas. E a solução de Dakin, ele tem um efeito bastante tóxico. E além desses, a gente também tem a heparina sódica, que vai ter uma ação anti-inflamatória, analgésica, angiogênica e também de anticoagulante. Em relação a gente tratar o paciente com tratamento imediato e secundário, a gente vai ter também a reestabilização da função e da anatomia, da estética desse paciente. A gente vai poder realizar os tratamentos tardios utilizando uma equipe multiprofissional, onde pode ser a equipe da cirurgia da prótese bucomaxilofacial, que também é uma área da odontologia muito importante, onde vai estabelecer as próteses aí de mandíbula, boca, nariz, olho, orelha. Também tem a equipe de cirurgia plástica, que vai restabelecer as reconstruções, e tem as terapias também, porque imagine o dano neurológico a um paciente, principalmente em queimaduras na região de cabeça e pescoço, que são estruturas tão importantes. Além da sua função, tem uma grande importância social. Então, como conclusão desse trabalho, eu trago que a melhor conduta a ser realizada pelo profissional, ela vai depender da classificação do paciente. Essa classificação vai variar de acordo com a idade, é jovem, é criança, é adulto, o agente que causou, a extensão e profundidade daquela lesão, como a gente viu anteriormente, qual foi a localização e o período evolutivo também é muito importante, além de levar em consideração as condições gerais do paciente, assim como complicações infecciosas. Então, como conclusão desse trabalho, eu trago que cabe, né, ao cirurgião bucomaxilofacial, que vai estar inserido numa equipe multiprofissional e multidisciplinar, intervir nas queimaduras da região de cabeça e pescoço com o intuito de amenizar as sequelas que vão ser geradas às estruturas faciais, assim como também tentar diminuir os danos, as capacidades, né, que são interferidas de comunicação, função e sistema estomatognático, restabelecendo não a anatomia e a função daquele paciente, daquela região de cabeça e pescoço, como também a estética. E levando em consideração que esse tratamento ele tem que ser multidisciplinar, né? Porque o paciente, a gente tem que sempre olhar ele como um todo, e não como apenas uma região. Então, essas são as minhas referências. Eu peço muito obrigada, é um prazer estar participando do evento, e até a próxima.